ficar mais próximo. Então, a grande morte dessa atividade até a ver com quanto que esses tratados internacionais, que parece uma coisa tão distante da gente, o quanto ele realmente impacta no nosso cotidiano, na nossa vida, nas lutas por direitos e no dia a dia. Então, eu agradeço muito a sua participação colaborando aqui conosco, como agradeço a participação de todos aqui nessa tarde de terça-feira. Vou passar para o Cláudio, então, para ele poder se apresentar e começar a sua explanação a respeito desses temas. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todas e a todos, todes, todos, né, a todo mundo, digamos assim, a toda a humanidade que está ligada aqui nesse diálogo, nesse processo de amadurecimento de estratégias para o ativismo. Eu não sei o quão as pessoas estão ainda familiarizada com essas duas agendas, mas pelo que o Leandro acabou de falar, eu acredito que a audiência é principalmente de pessoas que fazem o ativismo no dia a dia, mas que não têm tanta familiaridade assim com as agendas, está correto? Estou correto. Beleza, então eu preparei uma apresentação bem legal para embalar, digamos assim, né? Para dar o básico em relação ao que significam essas agendas para o processo de desenvolvimento político, né? Tanto internacional quanto nacional, e que acaba influenciando inclusive o local e vice-versa. E também, ao mesmo tempo, a possibilidade de se engajar e engrossar o caldo, como diria, né? Criar uma maior massa crítica da sociedade civil organizada na compreensão dessas agendas e no processo de monitoramento e de inserção política, né, no segmento dessas agendas, que é sempre o que a sociedade civil organizada mais precisa, né? Massa crítica, que isso legitima cada vez mais a participação da sociedade civil. Mas vamos começar. Eu gostaria de agradecer ao Leandro e à Márcia Leão, do Fórum On Guides do Rio Grande do Sul, que fez esse convite para a gente fazer aqui essa apresentação. Eu vou fazer a apresentação e depois engajarmos no diálogo. Ah, Vou encontrar aqui encontrei. Ok. Então eu agora já posso compartilhar minha tela, eu vou compartilhar a tela da apresentação e nós seguimos a partir dessa narrativa. Ok. Maravilha, está dizendo aqui que as pessoas podem ver a minha apresentação. Então, esta apresentação, ela vai focar principalmente em dois aspectos cruciais que se chamam, inclusive, os meios de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, certo? A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela é um conjunto de agendas, um conjunto de planos de ação, digamos assim, né? Um conjunto de roteiros para governos, a iniciativa privada de diversos tamanhos e a sociedade civil organizada e a academia e a ciência, meio que se basear nesses roteiros para implementar processos e modos de atuação que levem às atividades das, né, respectivas instituições a se dedicarem a um processo de transição do desenvolvimento humano, econômico, social e ambiental, que é isso que se constitui o desenvolvimento sustentável, é o fato de que o desenvolvimento econômico ele deixa de ser a prioridade única e ele passa a levar em consideração principalmente as questões sociais e as questões ambientais, no seu movimento daqui para frente, ou digamos, desde 2015, ou era o que era esperado, né, de certa forma. E nós vamos aqui tratar de duas agendas específicas, que são as agendas dos meios de implementação, ou seja, a forma, criar as condições de possibilidade para que
a Agenda 2030 como um todo, que inclui a agenda do clima, que inclui a agenda de redução de desastres, né? Por exemplo, que é chamada Sendai, e que inclui a agenda de financiamento para o desenvolvimento, que principalmente é voltada para a redução das desigualdades, as desigualdades internacionais, geopolíticas, as desigualdades entre países e as desigualdades dentro dos países. E essa agenda de financiamento para o desenvolvimento deveria ser, ou deve ser, ou, né, eu acho que com a força da sociedade civil, ela pode um dia vir a ser um processo de incentivo para a transição do desenvolvimento econômico para que seja um desenvolvimento mais sustentável e humanizado, digamos assim, menos opressor, menos explorador, menos expropriador. Porque o grande problema que nós temos no planeta, que inclusive foi o que gerou, o que motivou a própria criação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e todas essas agendas, foi o nível de concentração de riqueza e de poder que exacerbou demais o nível de desigualdade. E numa situação em que o planeta já produz riquezas que daria para sustentar toda a sua população eh, a contento por, né, por vários anos, inclusive, nós ainda vivemos numa condição de extrema pobreza. A grande maioria da população ainda vive em pobreza, uma grande parcela em extrema pobreza. Ainda temos problemas básicos de saneamento, de habitação, de fome, ou seja, o nível do desenvolvimento econômico que foi alcançado ao longo do século XX foi um nível de desenvolvimento econômico excludente. E esse nível de desenvolvimento econômico excludente e devastador, né, porque destruiu bastante para alcançar o seu nível de desenvolvimento, opressor, porque teve que oprimir povos, populações, para também alcançar esse nível de desenvolvimento, expropriador, porque retirou da natureza e retirou das pessoas as suas forças produtivas para conseguir alcançar esse nível de desenvolvimento, né? E isso gerou o que hoje em dia está sendo caracterizado como um estado de policrises. Esse estado de policrise está sendo falado pelo secretário-geral, pelas as grandes lideranças políticas mundiais, e reúne uma situação de várias e várias crises ao mesmo tempo. E essas várias e várias crises, elas não deixam de ser consequência do modelo de desenvolvimento econômico, que as pessoas dizem, isso é o problema do capitalismo. Ao que, como um economista, eu diria, não é um problema do capitalismo, é um problema do sistema econômico, seja ele que nome ele leve. Porque, por exemplo, digamos, os países chamados autodeclarados socialistas ou comunistas, etc., eles continuam tendo os mesmos problemas dos países capitalistas, eles continuam tendo o mesmo processo de opressão, de expropriação, né, de colonização. Todas as características que existem no sistema capitalista também existem no sistema socialista, só que lá, dentro desses, né, autodeclarado, as riquezas são controladas por um Estado, então ainda é muito mais concentrada. E o resultado desse desenvolvimento é um resultado de bastante opressão política, né? No entanto, esses países não conseguiram resolver de forma alguma, em nenhum momento histórico, a contradição principal do sistema econômico capitalista, que é a expropriação do trabalho alheio na composição da riqueza própria ou da riqueza privada. E esse processo de expropriação, ele não foi retirado em nenhum desses sistemas.
E, na verdade, o que nós temos, então, é um sistema global econômico, que eu gosto muito mais de chamar assim, um sistema econômico, um sistema, né, supra-político, social, econômico, ambiental, em que o domínio, né, de poder, principalmente, do grande acúmulo de capital, seja esse capital acumulado via por instituições privadas, através de um processo de colonização, através de um processo de pilhagem, de roubo, seja ele também um capital acumulado dentro de um processo público de acúmulo de impostos, de endividamento público, todo esse capital acumulado, né, de certa forma, que isso é a base de investimento, mas se sendo distribuído, se fosse distribuído na sociedade e de acordo com o processo do roteiro de desenvolvimento sustentável, se fosse distribuído a contento para projetos que fossem sustentáveis, podemos encarar uma mudança de paradigma para uma nova forma de relações econômicas, ok? Relações mais descentralizadas. Mas o grande problema é nós já estamos no estado de policrises. Então, eu acredito, por exemplo, aqui que várias pessoas que estão assistindo esse webinário, principalmente da comunidade de advocacy, a comunidade de ativismo do HIV/AIDS, né, LGBTQI+. E nós sabemos, por exemplo, que dentro do aspecto da saúde pública, você prevenir é muito mais vantajoso e é muito menos problemático do que você tratar. No caso do HIV/AIDS, por exemplo, o processo de tratamento, apesar de todo o avanço tecnológico e das pessoas, né, continuarem vivendo a contento, né, tendo qualidade de vida, etc. e tal, pelo desenvolvimento tecnológico farmacêutico, ainda não é curável. Então, a prevenção ao HIV continua sendo a melhor solução. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque é a mesma situação das policrises que aconteceu durante o século XX foi que a amplificação desse estado econômico e da polarização ideológica que gerou uma corrida armamentista, corrida nuclear, uma corrida, né? Estamos aqui já falando de pós-Segunda Guerra Mundial, já tinha se afastado do fantasma do nazismo, mas a Guerra Fria e essa corrida de armamentos e a conflagração de outras guerras, de várias guerras, porque desde a Segunda Guerra Mundial o mundo não está em paz, sempre há uma guerra acontecendo aqui ou ali, e que é muito também efeito do processo de concentração econômica e do processo de expropriação, como eu falava, do processo de apropriação, do processo de opressão. Não importa que nome você dá ao seu sistema econômico do seu país, contanto que os países continuam fazendo isso, fizeram isso durante o século XX. E o resultado disso é justamente o que a Agenda 2030, a Agenda de Ação de Addis Abeba e a Agenda de Efetividade para a Cooperação para o Desenvolvimento, que é a Agenda de Busan, tentam resolver, porque o diagnóstico é o que nós já sabemos. Nós temos uma emergência climática. Ok. A emergência climática que agora está batendo na porta de todas as pessoas, e principalmente nas pessoas mais vulneráveis, né, e nas regiões mais vulneráveis, é, ela foi anunciada em 1972, em Copenhague. De 1972 a 1992, durante 20 anos, né, 92 foi a Rio 92, pouco se levou a sério aquele aviso. Na Rio 92, já ali as pessoas se tocaram, opa, a coisa está acelerando, nós precisamos realmente levar a sério. A questão do desenvolvimento, ele não pode estar descolado da preservação ambiental, por exemplo, sobre o aspecto do ponto de vista da questão climática. Nós estamos aqui nem falando da questão social, que é um outro aspecto, que é o aumento da pobreza. Que nós tivemos ao longo da última década, por exemplo? Um aumento grande da pobreza, porque nós tivemos várias crises. A pandemia foi uma dessas crises. A crise financeira de 2007, 2008 foi uma dessas crises, que gerou bastante desemprego.
Durante uma década inteira, no mundo, nós tivemos uma situação de chamada estagnação secular, em que os países pouco cresciam. E no Brasil, nós tivemos não só essa estagnação secular, como também tivemos uma grande recessão ao longo dessa década. Nos últimos 10 anos, o Brasil não cresceu nada. Muito pelo contrário, dentro do ponto de vista industrial, o Brasil regrediu, o Brasil se primarizou dentro do ponto de vista econômico. Os anos Bolsonaro foram anos aterrorizadores, em que as pessoas estavam pagando por osso, crise de alimentos. Por que crise de alimentos? Porque a questão dos alimentos é a concentração na produção dos alimentos. Você subsidia a plantação de soja, a soja é exportada para fazer caixa para a macroeconomia brasileira, para o balanço de pagamentos do Brasil. Ao mesmo tempo, essa soja é vendida no exterior para alimentar o gado e assim vai dentro desse processo, dessa ecologia da situação de alimentos. O que que acontece? Várias das terras brasileiras que são utilizadas para isso não são utilizadas para o cultivo de alimentos para a própria população brasileira. Ou seja, nós somos um país que, teoricamente, é o celeiro do mundo, no entanto, temos 33 milhões de pessoas em estado de completa insegurança alimentar. Então, expansão de desigualdades, crise econômico-financeira, problemas de saúde pública, a Covid mostrou isso, uma tremenda incoerência política, corrupção, extrema corrupção, extrema negociata acontecendo no Congresso, acontecendo nas Assembleias Legislativas, acontecendo nas câmaras municipais, que todos nós sabemos desse processo. Correto? Nós sabemos como isso ocorre. Mas quais são as consequências disso? As consequências disso é que isso amplifica a quantidade de problemas. Se antes se pensava, temos um problema aqui ou ali, temos um problema de saúde pública, não, todos esses problemas agora se coadunaram. E não só isso, está sendo amplificado de uma forma descontrolada a partir de um processo de desinformação. E algo que eu tenho pesquisado ultimamente que eu chamo de indução cognitiva ao erro, que é a geração de teorias da conspiração, geração de teorias ideológicas estapafúrdias, e muitas dessas pessoas que fazem parte desse império da desinformação estão em espaços de poder, estão no Congresso, estão em assembleias legislativas, estão em locais. Então, isso gerou uma crise muito maior dentro da sociedade brasileira. Imagine vocês se, por exemplo, em 1983, 84, 85, quando surgiu o problema do HIV, nós estivéssemos vivendo uma crise de informação como nós vivemos hoje em dia, como em relação à questão da Covid. Teve uma crise de informação tremenda naquela época, baseada principalmente nessa questão da indução cognitiva. O que é essa indução cognitiva? É você induzir uma pessoa a pensar em determinadas coisas. Isso pode ser feito através de um meio de comunicação, ou isso pode ser feito através de uma pré-condição semiológica, ou seja, de desvio cognitivo que a pessoa já tem, também conhecido como preconceito. Então, naquele momento, por exemplo, em relação à questão do HIV, o preconceito era o que gerava desinformação, né? Hoje em dia, não só o preconceito, dentro do ponto de vista da questão do comportamento sexual, mas um preconceito amplificado para todas as questões, sejam elas religiosas, políticas, esportivas, culturais, musicais, etc. e tal. Então, nós temos esse estado de policrises tremendo, né? Essa é a nossa situação. E qual é a situação do Brasil dentro desse estado de policrises? Eu não preciso mais falar tanto, né? Secas, enchentes, o que está acontecendo na Amazônia, por exemplo, as pessoas, tipo assim, a Amazônia está secando, certo? Isso já foi avisado há mais de 30 anos atrás. 30, 40 anos atrás, que aconteceria. Agora está acontecendo e diz, mas e aí? O que é que vamos fazer? Não é? Mas por que está secando? Por causa da questão do desmatamento tremendo. Por que desmatamento? Porque existe um agribusiness, né? Esse agribusiness formado por oligopólios, que são oligopólios, concentração de riqueza na mão de poucas indústrias e poucas empresas. Então, em determinados setores econômicos, poucas empresas concentram mais de 80% da riqueza e dos processos, e dos preços, e dos ajustes de tudo. Então, esse nível de consideração e esse nível de intolerância das pessoas, principalmente das pessoas da elite e os
governos Bolsonaro foram muito interessantes no sentido de mostrar o nível de ignorância, o nível de intolerância e o nível de incompetência da elite econômica brasileira. Foram extremamente incompetentes em transformarem a economia brasileira com tudo a seu favor, com aquele ministro extremamente incompetente, o Paulo Guedes, que deu a faca e o queijo para os setores econômicos. Mesmo assim, não conseguiram fazer nada, muito pelo contrário. As empresas estão em situações muito ruins e sempre baseadas em garantias de determinados incentivos fiscais. Ao mesmo tempo, o que é que nós tivemos? A Emenda Constitucional 95, a partir da austeridade fiscal, dessa política de austeridade fiscal, que cortou e continua, né? Agora acabou com o arcabouço fiscal de Haddad, mas que estava cortando todo o investimento para a questão de saúde pública, para a questão de educação pública, para a questão de assistência social, zerou o orçamento, por exemplo, para combate à violência sexual, zerou os recursos para combate à violência doméstica. Então, a austeridade fiscal e a emenda constitucional 95 serviu para quê? Para pegar os recursos que não estavam indo para a saúde, para a assistência social, para a educação, etc., e transferir para as instituições e os e as investidores que têm parte da dívida pública brasileira. Quem são essas pessoas? Esses oligopólios. Então, o que é que nós temos? Nós temos um círculo. Um círculo em que o recurso público que não é investido na sociedade acaba voltando para as pessoas mais ricas. E é isso que eu chamo de extrema incompetência da economia nacional, certo? Que é extremamente baseado nesse nível de transferência de recurso público das classes mais pobres para as classes mais ricas. O que deveria ser ao contrário. E é disso que a Agenda 2030... Por que você está falando isso? A Agenda 2030 e a Agenda de Addis Abeba pregam, né, principalmente. E quais são os resultados que nós temos de uma situação dessa no Brasil? E aqui eu já estou falando, tipo assim, eu já tenho mais de meia década de vida e eu vejo no Brasil um desemprego crônico, constante. Eu vejo violência. A violência urbana no Brasil é, como se diz na Bahia, a violência na Bahia é pouca, mas a pouca que tem é violenta pra cacete. Então, esse nível de violência urbana, que desde criança eu convivi com isso, só se exacerbou, só aumentou. Precarização do trabalho. As leis trabalhistas foram dilaceradas pela reforma trabalhista. Nós temos agora a uberização das pessoas. Quantidade imensa de ilicitudes, de corrupção. Não se enganem, a questão da corrupção contra o PT, do que aconteceu naquele momento, por exemplo, em relação à Lava Jato e anterior a isso, tiveram diversos problemas, com certeza, porque existia corrupção dos dois lados. A justiça estava corrupta e tentando negociar um caso de corrupção. Mas a questão dessa corrupção endêmica que existe no Brasil precisa acabar. Isso se alastrou de uma forma descontrolada, no nível de que, durante esse governo tenebroso dessa figura do qual eu não falo o nome, é, simplesmente esvaziaram os cofres públicos com as suas emendas secretas e com a quantidade imensa de recursos que não tinha para a saúde, que não tinha para a educação, que não tinha para a assistência social, mas que tinha para as emendas secretas. Então, o que é que nós temos? Nós temos mais de meio século de uma sociedade viciada, viciada em coisas muito ruins e a utilização de recursos públicos de uma forma muito ruim. E isso não traz retorno no investimento público. E é por isso que aumenta o endividamento. Certo, beleza. O que é que nós temos no Brasil? Nós temos, então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que pode nos ajudar, enquanto sociedade civil, a prestarmos mais atenção, principalmente em relação a como nós podemos fazer esse monitoramento. Isso fez parte de um processo histórico tremendo. 2012, com a Rio+20, começa esse processo. Foi graças à liderança da presidente Dilma, naquela época, em 2012, ainda não tinha iniciado o processo de destruição institucional no Brasil, e na Rio+20, através de um documento Futuro que Queremos, chama o mundo, de certa forma, para se concentrar em produzir guias em que a direção política, econômica, social e ambiental do mundo
possa ser, digamos assim, corrigido o curso, certo? Que é isso justamente, esse processo histórico nos dá essas oportunidades e esses compromissos. Então, por exemplo, nós temos os ODS, 17 ODS. Os 17 ODS, que anteriormente, por exemplo, eu mostrei assim, em quadradinhos, na verdade, eles são assim, eles são interligados. Essa é a beleza da Agenda 2030, é o fato de que existe uma integração entre os temas. Você não consegue alcançar o desenvolvimento sustentável sem alcançar equidade de gênero. Você não consegue alcançar a equidade de gênero sem alcançar justiça fiscal, justiça ambiental. Tudo isso precisa estar interrelacionado. E é a partir desse processo que você tira as pessoas da pobreza. Então, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um roteiro, ok? Os detalhes é feito pela gestão, é feito pela organização, é feito por um processo histórico que, a partir do seu processo de implementação, a partir da sua realização, digamos assim, é que se efetiva ou não essa transição para uma economia que seja sustentável e que não gere tantos problemas, que são justamente todos esses problemas que nós temos pelo excesso de concentração de riqueza, pelo excesso de manipulação na utilização de recursos públicos, pelo excesso de garantias que os recursos públicos dão para o setor privado, e assim, por exemplo, diminuir um pouco o que se chama na economia as externalidades negativas desses investimentos, certo? Externalidades negativas são os efeitos colaterais, é como quando se toma um remédio e você tem efeitos que não são os efeitos principais daquele remédio, que é combater aquela enfermidade. Então, os efeitos colaterais da economia são imensos. E foram esses efeitos colaterais da economia que geraram a policrise em que nós vivemos, que vai desde a questão climática, a questão do surgimento de novos vírus, né, e expansão do surgimento de novos vírus e pandemias, e a Covid, por exemplo, é apenas um dos exemplos que vai continuar aparecendo ao longo dos anos, caso os processos não sejam modificados. Mas, pelo que nós estamos vendo, esses processos não estão sendo modificados. Então, é meio que inevitável a consequência de que a, a tendência é encontrar novos vírus, é encontrar e desenvolver novas crises. Esse é o estado de policrise que o mundo está vivendo neste momento e que o Brasil também vive de uma forma exacerbada, porque apesar de não estarmos mais durante os anos tenebrosos da política passada, ainda há uma influência muito grande desse terror, desse nível tremendo de ignorância, porque eu não tenho outra palavra, eu não consigo conceber outra forma de uma pessoa como Salles, por exemplo, é uma pessoa de extrema má fé e extrema ignorância ao mesmo tempo, o que é bastante interessante. Como as pessoas de extrema má fé e extrema ignorância conseguem enganar tanta gente por tanto tempo. Mas estou desviando um pouco em relação à questão da cronologia do financiamento para o desenvolvimento. O financiamento para o desenvolvimento, que é justamente o braço do meio de implementação da Agenda 2030, ele se inicia muito tempo antes, em 2002, em Monterrey, no México, na primeira Conferência Internacional de Financiamento para o Desenvolvimento. Foi muito interessante o que aconteceu em Monterrey, porque é o seguinte: todos os assuntos de financiamento, todas as questões de economia, são normalmente discutidos em fóruns não multilaterais. Então, você tem questões de economia discutidos nas chamadas instituições de Bretton Woods. Eu vou mostrar um pouco, que é principalmente o FMI e o Banco Mundial. Então, as Nações Unidas, por exemplo, não discutiu as questões de economia, discute questões de guerra pelo Conselho de Segurança, discutia as questões políticas, mas nada de economia, nada de finanças. Deixava para que outros fóruns fizessem isso, com a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, etc. e tal. No final dos anos 90, por uma pressão do G77, que é um grupo de, apesar de ser chamado G77, é um grupo de 134 países que negociam em bloco nas Nações Unidas, naquela época, inclusive, com
uma certa liderança vinda da Venezuela, ah, 1998 e 1999, propôs o desenvolvimento de uma conferência sobre financiamento, sob auspícios da ONU. Percebeu-se, por exemplo, que durante os anos 90 teve Conferência da ONU sobre a Mulher, Conferência da ONU sobre Drogas, Conferência da ONU sobre População e Desenvolvimento, Conferência da ONU sobre a questão ambiental, mas não teve conferência, não havia conferência nenhuma, não havia nenhum caminho de discussão multilateral dentro do organismo das Nações Unidas, que aqui eu gostaria de lembrar que as Nações Unidas é o único organismo multilateral global que reúne realmente todos os países de uma maneira em que esse diálogo é um diálogo que possa ser feito, de certa maneira, em termos um pouco mais horizontais. Todos os outros organismos, eles não são multilaterais globais, eles são clubes, clubes exclusivos, tipo o G20, a OCDE, o G7. Então, isso é uma diferença muito importante. Por que isso é importante? Eu vou mostrar mais tarde, quando tratarmos da questão de impostos. Mas então, em 1998 e 99, entra essa resolução pedindo uma conferência sobre financiamento. E, por incrível que pareça, foi aceita. Por incrível que pareça, eu digo porque durante muito tempo isso vinha sendo pedido e os Estados Unidos sempre negavam, bloqueava esse processo. Mas naquele momento, final dos anos 90, né, tem uma crise, que é a crise da dot-com, de 99 para 2000, e depois, em 2001, tem a questão do 11 de setembro. Aquele estado de turbulência no início do século XXI meio que abriu uma brecha para o desenvolvimento de uma conferência internacional sobre financiamento, sob auspícios da ONU. E ela foi realizada em Monterrey, e várias coisas muito interessantes e progressivas apareceram nessa conferência de Monterrey, incluindo um pedido para tributos sobre transações financeiras, que no Brasil, por exemplo, é o IOF. Mas em Monterrey estava se discutindo, por exemplo, um IOF global, em que as transações financeiras globais pudessem ser tributadas e, a partir desse recurso, se organizar um fundo para financiar o desenvolvimento, principalmente das nações menos desenvolvidas. Isto não aconteceu. E 6 anos depois, em Doha, em 2008, na verdade, essa parte do texto desaparece, não se tem mais essa demanda pelo tributo sobre transações financeiras, apesar de que em 2008, Doha estava simplesmente discutindo a crise que se desenrolava, a crise financeira global que se desenrolava em 2007 e 2008. Então, naquele momento, o mundo estava entrando num processo muito complexo dentro do ponto de vista das finanças e que vai gerar uma década inteira de problemas de desemprego e de baixo crescimento no mundo inteiro. Pois bem, isso já era 2008. Vai se aproximando 2015, e 2015 era a data para a conclusão dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que tinham sido inaugurados lá em 2000. A partir de 2012, na Rio+20 no Brasil, então pede-se o andamento e o início de um processo, que é o processo pós-2015, que seria aonde vamos colocar, como vamos construir um roteiro para que o mundo consiga se ajustar. E isso é justamente a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Certo, dentro desse processo de negociação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, pensou-se, e de onde virá o dinheiro para financiar? Organize-se, então, a terceira Conferência Internacional de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável, que é a Addis Ababa, em Addis Ababa, e que gera a Agenda de Ação de Addis Ababa. O que diz a Agenda de Ação de Addis Ababa? Diz principalmente o fato de que nós precisamos financiar o desenvolvimento a partir de uma mobilização de recursos internas e externa. A cooperação internacional não é suficiente, ou seja, a ajuda oficial para o desenvolvimento, chamada ODA ou ADO, né? Que é aquela ajuda que os países desenvolvidos dão para os países menos desenvolvidos, não é nem de perto o suficiente para se alcançar o processo de financiamento do desenvolvimento sustentável. O comércio e o mercado deveriam ajudar o desenvolvimento sustentável, ou seja, o comércio, inclusive o comércio local, por exemplo, ele pode, né, ser ajustado para tomar mais atenção, prestar mais atenção ao desenvolvimento local, o apoio a comunidades locais, por exemplo, não ser só voltado
para um lucro obsessivo e muitas vezes um lucro que está diretamente relacionado à poluição. Então, cuide do seu desenvolvimento, do seu comércio, da sua indústria, mas cuide principalmente dos efeitos colaterais que as suas atividades econômicas estão fazendo. Então, tudo isso pode ser implementado. Tudo isso precisa ser legislado, precisa ser regulado, certo? E quem regula e quem legisla é o Estado, seja ele o município, seja ele o Estado federado, ou seja ele a União. Para isso, a sociedade civil organizada precisa, a partir de instrumentos, nesse caso, técnicos, dentro do ponto de vista de declarações internacionais com ratificação nacional, colocar pressão nos corpos legislativos e também nos poderes executivos para legislarem e regularem as atividades de tal forma a transformarem o processo de desenvolvimento econômico em processo de desenvolvimento sustentável. Então, isso é uma das coisas, por exemplo, que a sociedade civil organizada já tem prática em fazer em outros aspectos e precisa se apropriar mais, certo? Dentro do ponto de vista da economia e das finanças, a partir desse roteiro que já existe, que é a Agenda de Ação de Addis Abeba. Outro aspecto de que a Agenda de Ação de Addis Abeba chama bastante atenção é ciência, tecnologia e inovação. Então, vamos falar aqui do Brasil, ciência, tecnologia e inovação. Isso vem através da educação. O que aconteceu nos últimos 4 anos? O orçamento do CNPq foi cortado em 70% ou 85%. CAPES, a mesma coisa. Agora, no início do governo Lula, isso começou a voltar, mas isso leva tempo. A ciência e a tecnologia não é algo que aparece da noite para o dia. Não é uma coisa de um gênio, de uma pessoa. Muito pelo contrário. Você pode perguntar a qualquer grande cientista ou grande, né, nesse caso aí o gênero está para ambos, todo e toda cientista vai dizer que está sempre apoiado no ombro de gigantes. Porque a história da ciência é uma história lenta de desenvolvimento, e é uma história que precisa de investimento de longo prazo, de financiamento de longo prazo. Quem mais investe em ciência é o Estado, é o recurso público. Quem mais investe em tecnologia também é o Estado, porque o setor privado gosta muito de retornos imediatos, retornos de curto prazo. O setor privado gosta de se aproveitar do estado de inovação. Mas para se chegar ao estado de inovação, você precisa investir a longo prazo na ciência, para que a ciência possa desenvolver a tecnologia e a tecnologia gerar inovação. Certo? O setor privado não faz isso. Certo? Outra coisa que nós precisamos fazer de uma maneira geral é o desenvolvimento de capacidades. Isto que nós estamos fazendo aqui agora, nesse webinário. Isto é o desenvolvimento de capacidades. Estamos aqui neste processo de entendimento de como o mundo está rodando dentro do ponto de vista da economia e das finanças e da alocação desses recursos. Como os mecanismos de financiamento podem gerar condições de possibilidade para uma melhora na vida das pessoas, uma melhora básica. Para isso, nós precisamos lutar contra algumas coisas. Isso também é identificado na Agenda de Ação de Addis Abeba, o que é muito interessante, porque em muitos desses documentos, porque são documentos de consenso, não há muita crítica, certo? Documentos da ONU, muitas vezes, não tem muita crítica em relação à situação do mundo como um todo. Mas na Agenda de Ação de Addis Abeba tem o reconhecimento, por exemplo, de conflitos sistêmicos, de questões de expropriação, de apropriação de recursos naturais, né, de opressão política, por exemplo, problemas estruturais, como, por exemplo, racismo estrutural, neocolonização financeira, ou seja, um processo de endividamento público crescente, principalmente nos países menos desenvolvidos, né? Então, tudo isso, e aí tem mais texto embaixo, que eu não vou falar tudo, mas tudo isso está diretamente relacionado a uma possibilidade de se criar esta ponte. Esta seria a ponte para unir esse abismo entre as riquezas que foram alcançadas ao longo do século XX e as necessidades que ainda precisam ser resolvidas para se chegar a um estado de bem-estar e a um estado de desenvolvimento suficiente para a grande maioria da população. Esse é o objetivo. O objetivo é chegar a que a grande maioria da população tenha condições dignas de vida,
E, neste momento, isso não existe. Muito pelo contrário, a grande maioria da população no mundo e nos países não tem condições dignas de vida, de acordo com a capacidade de produção e a capacidade de desenvolvimento que a humanidade como um todo já alcançou, certo? Alcançou, a humanidade como um todo alcançou, mas o nível de desigualdade é tão grande que aí nós temos um nível de exclusão muito grande, certo? Então, financiamento. Em financiamento nós precisamos levar recursos para investimento de impacto, ou seja, coisas que já estão funcionando para o desenvolvimento sustentável, ao invés de continuar colocando dinheiro em coisas que estão prejudicando cada vez mais o desenvolvimento sustentável. Nós precisamos alavancagem. O que é alavancagem? A alavancagem digamos que a sua organização ou a sua atividade econômica ou uma determinada atividade econômica pública esteja bastante concentrada já no desenvolvimento sustentável, digamos, incentivo para as pessoas usarem mais a bicicleta ao invés de usarem os veículos motorizados para ir ao trabalho. Esse projeto, por exemplo, precisa de alavancagem, precisa ser desenvolvido em mais lugares, em mais cidades, e para tal precisa de recursos. Esses recursos precisam ser alocados em determinados projetos que muitas vezes existem, mas existem apenas em um local, em uma cidade, em uma pequena cidade. Se tivéssemos uma maneira ou instrumentos de levar recursos para projetos como este, e vários outros projetos que existem no Brasil e no mundo, pudessem ser alavancados e levados para outras localidades, isso geraria maior impacto na direção do desenvolvimento sustentável. Nesse caso, aonde entra a sociedade civil organizada? A sociedade civil organizada entra na criação de tecnologias sociais, né, que precisam muitas vezes de recursos, mas esses recursos vêm simplesmente através de projetos de filantropia, ou através de projetos de fundação, ou através de projetos de outras ONGs. Como, por exemplo, pode a sociedade civil organizada gerar recursos próprios, ou seja, maneiras em que determinadas atividades possam depois serem alavancadas dentro do ponto de vista do financiamento? Isso é uma pergunta, isso é algo para se pensar. Como se utilizar de tecnologia social de organização, tecnologia social, né, o que se pode pensar aqui? De organização e de mudança de paradigma. Eu penso muito nas cisternas de placa da ASA, né, da Articulação do Semiárido no Nordeste. Essa é uma tecnologia social tremenda que trouxe uma solução, e uma certa, não solução, mas uma segurança hídrica para as populações vulneráveis do semiárido nordestino, que antes ficavam à mercê daquele poder de opressão do político local. Então, isso é uma maneira que a tecnologia social levou a uma transformação profunda nessa geografia do semiárido. E a alavancagem para essa tecnologia social, na época, quando aconteceu, foi quando, no primeiro mandato do governo Lula, o Lula conseguiu trazer a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, a investirem no projeto do milhão de cisternas. Então, foi a partir disso que uma tecnologia social que era local, que era mínima, que estava sendo feita através de fundos rotativos solidários, na época, utilizando R$ 500, né, para se construir uma cisterna, ou seja, cada família dava R$ 5. Através de um processo de investimento maior, levou-se a uma alavancagem dessa tecnologia social e isso criou um nível de penetração muito grande. Esse nível de penetração gerou o que eu coloquei aqui, ROI. ROI é retorno no investimento. O que é esse retorno no investimento? A partir da segurança hídrica, por exemplo, da cisterna de placas, as famílias começaram a desenvolver uma agricultura agroecológica, e essa agricultura agroecológica gerou renda suficiente para essas famílias se alavancarem e, né, de certa forma, não enriquecerem, mas terem retorno no seu investimento e se tornar e criarem condições dignas de vida, melhorarem as suas condições de vida. Esse é o ponto principal, né, nesse processo de alavancagem. Então, isso é um exemplo sobre como isso pode ser feito. Certo, só que na agenda de ação de Addis Abeba tem muitas cascas de banana também, certo? Principalmente quando estamos falando de grandes recursos, porque uma das coisas que é muito preciso, que é muito necessário para a Agenda 2030
é o financiamento da sociedade civil, porque a sociedade civil organizada é um dos setores que mais se dedica ao processo de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, seja conscientemente ou inconscientemente, mas é que mais vem trabalhando para isso. E ainda não temos instrumentos para tal, muito pelo contrário. E a Agenda de Ação de Addis Abeba falhou, por exemplo, em desenvolver instrumentos de financiamento para a sociedade civil organizada, coisa que a Agenda de Busan vai trazer um pouco melhor, mas muito concentrada na parte de monitoramento, não na parte de financiamento propriamente dito. Enquanto na agenda de ação de Addis Abeba, o que nós tivemos foi o contrário, foi uma utilização de recursos que antes iam para a sociedade civil, vocês podem ver aqui, ó, NGOs e Civil Society, né, sociedade civil laranja. Antes, o laranja recebia recursos e o setor privado não recebia recursos do ODA. Isso aqui é principalmente em países como o Brasil, certo? Aqui está dividido em diversos tipos de países, agrupados por nível de renda dos países. O Brasil estaria aqui. Então, antes, por exemplo, de 2015, antes da Agenda de Ação de Addis Abeba, os recursos públicos de financiamento iam principalmente para a sociedade civil organizada e para instituições públicas. A partir da Agenda de Ação de Addis Abeba, com uma grande força dada a esses dois elementos aqui, ó, financiamento misto e PPP, recursos da cooperação internacional passam aí também para o setor privado. Então, isso complica. Isso complica por quê? Porque o que está se fazendo, dentro do ponto de vista ideológico, é a utilização de recursos públicos para garantir o risco, ou melhor, diminuir o risco do setor privado, que já é um setor extremamente concentrado. Esses setores privados que participam de parcerias público-privadas, por exemplo, no Brasil, que são os grandes consórcios de empreiteiras, etc. e tal. E sempre, né, com o argumento de que essa é a melhor maneira para você conseguir recursos do mercado para investir no desenvolvimento sustentável. Então, vou fazer uma pausa aqui nesse momento para tratarmos de um ponto que é repetido ad nauseam na televisão, nos jornais do Brasil. Vocês escutam isso o tempo inteiro. Miriam Leitão e companhia, dizer: mas o mercado reagiu assim à proposta do arcabouço fiscal. Mas o mercado reagiu assado à proposta, ao que Lula falou sobre isso ou aquilo. Né? Então, o mercado está sempre reagindo. Quem é esse mercado? Ok. Mercado é uma multitude, é uma confluência de agentes, certo? Quando os jornalistas e as jornalistas estão falando do mercado, eles não estão falando do mercado de forma nenhuma. Estão falando apenas de uma porção muito pequenininha de bancos de investimento que controlam parte da riqueza privada no país e fazem negociatas com recursos internacionais vindos do país, que são chamados as pessoas da Faria Lima, digamos assim, né? Então, aquilo ali não é o mercado, aquilo ali é apenas um dos agentes, que é isso aqui, ó, corretoras. Corretoras que trabalham com consultoria financeira e com fundos privados. Isso aqui não é o mercado. O mercado é todo este gráfico. Então, quem é o mercado? O mercado são trabalhadoras. Aqui, ó, todas essas bolinhas aqui são trabalhadoras. Por quê? Porque as trabalhadoras do mercado estão criando o valor, estão criando as empresas de capital aberto, trabalham para bancos, para as telecomunicações, para mineração, petróleo e gás, blá, blá, para os grandes setores da economia. Então, essas pessoas que trabalham para esses grandes setores da economia recebem salários e parte do seu salário, descontado na folha de pagamento, vai para o INSS e um fundo de pensão. Ok. Fundo de pensão é outra parte aqui, ó, que corresponde à quantidade de recursos também que entra no mercado. Então, nós temos não só isso, as pessoas que trabalham acumulam a sua poupança. Aquela sua poupança, muitas vezes não, a poupança está no banco, e muitas vezes as pessoas recebem um telefonema do gerente ou da gerente e diz: você está com dinheiro na poupança, você não quer colocar no título de capitalização?
Aí a pessoa, né, a trabalhadora, o trabalhador diz, de repente, esse título de capitalização vai render melhor do que a poupança. Então a pessoa diz, tudo bem, eu vou colocar então, tirar da poupança e botar comprar esse título de capitalização. O que é o título de capitalização que o banco oferece? É um título de dívida pública da União, é o chamado letra do Tesouro Nacional. Então, o que é que nós temos? O que é o mercado? O mercado ele é formado por agências de crédito que regulam e dizem o que é confiável e o que não é confiável. É formado por empresas que produzem valores. É formado por bancos de investimento que emitem, por exemplo, as ações dessas empresas. É formado principalmente também por governos que emitem títulos de dívida pública, títulos e debêntures. Então, esses instrumentos financeiros, todos fazem parte desse grande mercado financeiro, que inclui também todos os bancos públicos, inclui os bancos privados, inclui os fundos de pensão, inclui os seguros e as empresas de resseguro. Inclui capital internacional, que é isso aqui, ó, que é o investimento direto estrangeiro, Foreign Direct Investment. Inclui o capital das empresas que investem no mercado também para conseguir rentabilidade. E inclui os indivíduos que também compram ações e compram títulos de dívida pública e negociam essas ações no mercado. Ou seja, o mercado é uma confluência de milhares de agentes. E não há como prever como esses agentes realmente agem, porque as ações dos milhares de agentes não são, muitas vezes, baseadas em motivos racionais. Muitas vezes são, inclusive, baseados em motivos e induções políticas, certo? Então, esse mercado, ele é parte de diversos outros mercados, que aqui é apenas um pequeno exemplo. Nós temos aqui do lado direito uma quantidade imensa de bolsas de valores, aqui as grandes bolsas de valores do mundo, por exemplo. Do lado esquerdo, nós temos as instituições financeiras internacionais, que também são grandes influências, não só nos mercados, mas grandes influências em todos os países. E nós temos as instituições de contrato e de liquidação dos contratos financeiros, que eu não sei se vocês já escutaram falar, no BIS, que é o banco de como diria, Bank of International Settlements, ou o banco de fechamento de contratos, digamos assim, que fica na Suíça. É um banco em que os bancos centrais, todos os dias, por exemplo, e todas as bolsas do mundo, enviam as suas informações, tudo digital, e é fechado a negociata no fim do dia a partir do BIS. Então, essa é a complexidade do sistema financeiro global, dentro de um aspecto da complexidade de um sistema financeiro nacional, porque você imagina, esse sistema financeiro nacional ele é reproduzido em todos esses A outros segunda países. coisa é de que é preciso ter uma alimentação diversificada. O que é alimentação natural? Exatamente ter todos os, não ser só arroz e macarrão, ter todos. Alô, feche o microfone, por favor. Está dando todo essa conversa. Eu não entendi a pergunta sobre alimentação. Assim, eu entendi, mas não sei o que tinha a ver. Mas vamos dar continuidade aqui para finalizar, né? A Márcia tinha me dito em torno de uma hora e pouco para fazer o processo de exposição. Então, o que é que nós temos? Ok, diante de toda essa situação, o que é que a sociedade civil, quais são as lacunas que a sociedade civil precisa se concentrar mais e começar a preencher essas lacunas, tanto no nível de entendimento, quanto também no nível de apropriação das tecnologias. As coisas estão mudando muito rapidamente, né? Então, uma das lacunas para a sociedade civil é sistema de pagamentos, fintech. O que é fintech? Fintech são essas empresas, principalmente startups, que estão, não ainda no Brasil, de certa forma, mas em alguns locais do mundo, estão começando a substituir os bancos. No Brasil, você tem, por exemplo, o Nubank, né? O Nubank é uma fintech, só que o Nubank, infelizmente, não é uma startup. O Nubank, ela é uma empresa meu Deus, como é o nome do maior banco de investimento do Brasil? Não é o Mafra. Ah, me esqueci agora, mas eu me lembrarei. Inclusive, Mafra, não, Mafra, não.
De qualquer forma, o Nubank faz parte de um banco muito maior, que é um banco de investimento brasileiro. Ah, isso fugiu completamente o nome do banco agora. Mas Safra. Pronto. Agora me chegou o nome do banco. Então, o Nubank é parte do Safra. Safra, por exemplo, é o homem mais rico do Brasil, né? O dono do Safra, o CEO do Safra. E o Safra é um banco de investimento para pessoas extremamente ricas no Brasil. E eles criaram essa pequena startup chamada Nubank, que era principalmente para a juventude, né? Que não tem conta bancária, não tinha conta bancária, mas pudesse utilizar de determinadas vantagens do processo de inclusão financeira, desse processo de intermediação financeira. Ou seja, você tem uma conta e que você não precisa pagar para ter a conta, certo? Então, as fintechs, por exemplo, criam determinadas condições de financiamento muito interessantes em que as organizações da sociedade civil podem se aproveitar delas, começar a estudar mais condições para como criar maneiras de se aproveitar delas, certo? Ou seja, uma seria através de uma intermediação financeira específica, outra seria através da criação, inclusive, de um fundo específico para a sociedade civil organizada, através de fintechs, certo? Outra forma, monitoramento de atividade econômica, através da consulta eletrônica constante e o fato de que os temas financeiros sempre têm as informações sendo divulgadas, porque se não se divulga as informações financeiras, perde-se credibilidade. Então, o Ministério da Fazenda, o Banco Central, o IBGE, o IPEA, mas principalmente o Ministério da Fazenda, o Banco Central e o Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior estão sempre divulgando informações que precisam ser monitoradas, certo? No Brasil tem uma coisa extremamente importante, incrível, que em poucos países do mundo existe, que é o Portal da Transparência. O Portal da Transparência é uma fonte de monitoramento. Então, a sociedade civil organizada precisa também estar mais ligada às tecnologias que foram desenvolvidas e às possibilidades que essas tecnologias oferecem. Por exemplo, durante a construção do relatório Luz da Sociedade Civil para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil, 4 anos atrás, eu flagrei uma situação muito peculiar que era de uma ONG chamada Grupo Evangélico Kaiowá, com o nome dos Guarani Kaiowá, mas não tinha nem nada a ver com os Kaiowá, e que recebia recursos do governo federal brasileiro em montantes inimagináveis para uma organização da sociedade civil. Nós estamos falando aqui de 1 bilhão. 1 bilhão. E depois, no ano seguinte, por exemplo, quando a crise começou, caiu para 560 milhões. Mas era 1 bilhão, 2 bilhões. Eu fui fazer uma pesquisa sobre essa organização sequer tinha sede. E isso ocorreu durante vários e vários anos no Brasil. Na época, eu acionei a ABONG para fazer uma investigação sobre isso, e a ABONG não seguiu em frente. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que as informações, hoje em dia, elas já estão disponíveis. E a sociedade civil organizada precisa estar mais atenta a esse processo, principalmente dentro do ponto de vista econômico-financeiro, porque é através do monitoramento do dinheiro que se alcança melhor estratégias políticas de engajamento. Porque nós precisamos cada vez mais de pessoas engajadas, nós precisamos de massa crítica, nós precisamos de poder institucional, nós precisamos de representatividade, nós precisamos da comunidade organizada e nós precisamos de democracia. E a comunidade organizada de forma forte, né? Não sei por que faz isso. Não. Press. Ok. Ok. Então, a comunidade... alguém está com o Alguém está com. telefone ligado aí. Por favor. Alô, Verônica, o seu desligou, obrigado. Ok. Então, por que a sociedade civil precisa estar extremamente voltada e ligada nas questões de financiamento e nas questões de monitoramento, nos instrumentos de monitoramento? E aí entra a última parte da nossa exposição, que é a Parceria Global para a Efetividade da Cooperação para o Desenvolvimento, também conhecida como Acordo de Busan. Certo? O Acordo de Busan, ele precede, inclusive, a Agenda 2030, porque o Acordo de Busan é de 2011. Mas o Acordo de Busan ele vai lentamente se desenvolvendo. E o que quer dizer?
O Acordo de Busan é, foi um acordo que principalmente inverteu a lógica dos recursos de cooperação internacional. Antes de 2011 e 2012, a cooperação internacional meio que exigia dos países cooperados aonde os recursos que estavam sendo, né, disbursed, oh, meu Deus, que estavam sendo investidos nos países, né, aqueles recursos que faziam parte dos projetos de cooperação, ah, os, ah, quem estava doando, os países doadores, tinham muito poder sobre os países receptores. Os países doadores definiam que tipo de atividade os países receptores deveriam investir aqueles recursos, certo? Então, isso muda a partir de Busan. Os países receptores começam a definir aonde vai investir aqueles recursos, ao invés de ser algo que vem sendo definido pelos países doadores. Por que os países doadores faziam isso? Porque aqui ninguém é inocente, gente. Cooperação internacional é eufemismo para geopolítica, para influência política internacional. Então, quando um país rico doa para um país pobre, isso significa uma forma de influência, uma forma de, não é de opressão aberta, mas é uma influência política forte, um direcionamento político forte, um lobby forte, certo? Então, por exemplo, eu estava pesquisando na página do USAID, né, da USAID, a USAID está lá na própria página da USAID, responde diretamente às direções e às diretivas do Departamento de Estado americano. E o Departamento de Estado americano é quem cria, é o Itamaraty americano, é quem cria a política internacional americana. Então, quando uma organização no Brasil recebe dinheiro da USAID, isso é porque está fazendo parte de processos, né, de direções, de comprometimentos da política internacional dos Estados Unidos em relação ao Brasil, em vários aspectos. Em Busan, com Busan, né, essa parte da decisão sobre o que os recursos serão, né, o que o país vai fazer com os recursos, fica mais localizado do ponto de vista doméstico do receptor. Outro aspecto de Busan também é focar mais nos resultados, porque muitas vezes os recursos de cooperação internacional não eram monitorados. Os recursos entravam, eram gastos, muitas vezes desapareciam e não eram monitorados para onde ia. Então, Busan começa a criar instrumentos de monitoramento desses recursos. Busan também incentiva mais a inclusão de parcerias entre governos, sociedade civil e o setor privado, setor de negócios. Conseguir atrair esses três grupos, governo, setor privado e a sociedade civil organizada, para, através da utilização de recursos da cooperação internacional, alavancar projetos em que essas parcerias possam ser efetivadas. Então, isso é um aspecto interessante de Busan, certo? Organizações da sociedade civil podem e devem buscar mais parcerias com setores privados. Uma coisa muito interessante que eu vou abrir um parênteses é o seguinte, principalmente para a sociedade civil organizada. O setor privado, ele não é diabólico, ele não é ruim per se. Tipo, as grandes corporações, as grandes farmacêuticas, etc. e tal, nós sabemos dos grandes problemas. Mas o setor privado, ele é composto de vários tamanhos, de vários setores e de microsetores. E parcerias com determinadas empresas do setor privado podem sim alavancar e tornar o trabalho de organizações da sociedade civil mais eficientes. Então, isso não é conflito de interesses, muitas vezes. Por isso que eu falei sobre aquele aspecto dentro do ponto de vista do que é o sistema econômico, para além da rotulação. E dentro do sistema econômico, você tem o aspecto político, que é quem está tirando vantagem em quê e como você pode coadunar as vantagens para que essas parcerias ajudem a ambos os agentes que estão envolvidos. Nesse caso, sociedade civil organizada e, hipoteticamente, o que eu estou colocando aqui, setores, empresas do setor privado e também instituições do setor público. Inclusive, fazer parcerias entre os três setores seria, dentro do ponto de vista de efetivação da cooperação internacional, o ideal, certo? E o quarto ponto, e aqui é justamente o ponto em que
eu desenvolvi anteriormente quando falava sobre a apropriação dos instrumentos digitais na consulta de informação, os recursos da cooperação internacional devem ser transparentes e devem ser contáveis, ou seja, ter accountability no sentido de rendição de contas. As pessoas devem poder saber para onde os recursos foram investidos, quais parcerias foram efetivadas. Então, por exemplo, no Brasil, recursos internacionais, através do Portal da Transparência, podem ser descobertos, aonde determinados recursos são investidos e não são investidos. Então, isso precisa ser melhor utilizado pela sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada também pode consultar a ABC, que é a... Ai, meu Deus, os acrônimos às vezes me pegam, mas que Associação é Brasileira de Cooperação. brasileiro, exatamente. Eu ia dizer associação. Exatamente, a agência. Então, a Agência Brasileira de Cooperação. A Agência Brasileira de Cooperação também divulga informações sobre os recursos que recebe e sobre os recursos que repassa, né? Sendo que o Brasil, por exemplo, não repassa recursos, repassa cooperação técnica, principalmente. Então, estes são caminhos, certo? Através do Acordo de Busan, em que a sociedade civil pode efetivar a sua participação, tanto no monitoramento dos recursos de cooperação e na construção de parcerias, certo? Entre as organizações da sociedade civil, os setores privados e os setores públicos, a partir do momento em que sabe que determinados recursos estão chegando. Então, digamos, por exemplo, digamos que você está em Fortaleza e a Prefeitura de Fortaleza fez um acordo tal e está recebendo determinado, isso é hipotético, tá? Está recebendo determinado recurso de cooperação internacional para desenvolver um projeto na Maré, ou algo parecido, certo? Esses recursos vindos da cooperação internacional, a partir do momento que a sociedade civil organizada sabe que esses recursos estão vindo, pode propor adendum dentro desse projeto, podem propor processos de monitoramento, por exemplo. Deveriam ter sido consultadas em primeiro lugar, por exemplo, né? Porque uma das coisas de Busan esses projetos de cooperação internacional devem ter sempre um processo de monitoramento e de transparência tal, em que eles também devem ser consultados previamente. Mas digamos que não tenham sido consultados previamente, e em que a sociedade civil organizada pode investigar e saber que determinados projetos que estão sendo negociados e determinados recursos de cooperação podem também beneficiar parcerias entre o governo da Prefeitura de Fortaleza e organizações locais. Isso hipoteticamente. Mas é uma das maneiras como isso pode ser efetivado. Ok? Então, aqui rapidamente, apenas para terminar sobre Busan, a partir de Busan as coisas começaram a melhorar no sentido de que as estratégias nacionais dos países que estão diretamente envolvidos né, e estão realmente implementando o Busan começou a melhorar em 91% em alinhamento com a agenda de desenvolvimento sustentável, certo? Então, em termos de 53% dos governos estão utilizando informação de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais produtiva para construir os orçamentos nacionais. Então, Busan, de uma maneira geral, é de uma grande ajuda para governos, principalmente para governos, mas com a participação efetiva da sociedade civil e com mecanismos para se descobrir, através da transparência, para onde os recursos estão indo. Então, por exemplo, os mecanismos de accountabilidade, né, de accountability, mecanismos de transparência e mecanismos de fiscalização. Nem todos os países ainda estão efetivamente, ainda estão com esses mecanismos efetivados. Ainda precisa de muito mais esforço para efetivar isso. É aí que entra a questão da sociedade civil, cada vez mais no processo de monitoramento, né? Aqui a questão dos planos. Isso aqui é apenas uma geral, porque, na verdade, um aspecto que dificulta absorver a agenda de Busan é o fato de que não há nenhuma literatura em português sobre a agenda de Busan. Eu já estou há um ano fazendo essa pesquisa e não há nada em português. Inclusive, uma das coisas que eu estava propondo para a Gesto seria traduzir para português a agenda de Busan para que as pessoas no Brasil se engajem de uma forma mais efetiva. Mas, sendo aqui apenas uma introdução para o fato de que essa agenda existe e que essa agenda tem pontos de entrada, de monitoramento e de criação de parcerias
entre a sociedade civil organizada e principalmente o setor público, mas não só o setor público, como também o setor privado, para meio que incentivar, né, a curiosidade das organizações para efetivarem e pesquisarem mais sobre como isso pode ser feito. E aqui é uma das dicas de como isso pode ser feito. No Brasil, por incrível que pareça, nós temos o caminho das pedras de financiamento para o desenvolvimento sustentável que pode ser utilizado, que são as agências estaduais de desenvolvimento. E também os bancos públicos, não só os bancos públicos como o Banco do Brasil e a Caixa, como os bancos públicos de desenvolvimento, que principalmente é o BNDES, mas não só o BNDES, você tem o BRB, por exemplo, você tem o Banrisul não, como é o BRDE, que é o do Sul, né, do extremo Sul, tem o BRDE, tem o BNB, tem o Banco da Amazonas, Banpará, tudo isso são bancos de investimento para o desenvolvimento, no sentido de que são bancos como o BNDES e que recebem recursos mistos, tanto vindos do BNDES, quanto vindos de outras fontes de financiamento próprias também, e fontes de financiamento públicas, e o BNDES também recebe fontes de financiamento público interno, mas também recebe fonte de financiamento externo, como, por exemplo, o Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS também injeta recursos para o BNDES, né? E sempre pensando aqui que bancos de desenvolvimento não são bancos normais, não são bancos comerciais. Então, os bancos de desenvolvimento praticam taxas de juros subsidiados para determinados investimentos nas áreas principalmente voltadas ao desenvolvimento sustentável. Isso é uma política que está se modificando nos bancos de desenvolvimento. Mesmo assim, o BNDES ainda continua investindo bastante na produção de petróleo, na produção de gás, na produção de mineração, ou seja, sustentando ainda várias indústrias e vários setores econômicos que fazem parte da chamada economia marrom, que é principalmente a economia que causa os efeitos colaterais negativos, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social no país. Mas, para fazer essa transição, é necessário que mais recursos vá para o desenvolvimento sustentável e menos recursos para esse desenvolvimento não sustentável. Só que, para que isso aconteça, é necessário que tenham cada vez mais empreendimentos voltados à sustentabilidade, e quando esses empreendimentos voltados à sustentabilidade conseguirem competir e vencer os outros empreendimentos, eu acho que aí a gente consegue fazer a transição para o financiamento do desenvolvimento sustentável. Não é de curto prazo, não é de médio prazo, mas o prazo para se iniciar já passou e a gente tem que começar a andar. Obrigado pela atenção e eu fico à disposição para conversarmos e responder perguntas. Desculpe pelo tempo, mas o assunto é incrivelmente longo. Obrigado, Cláudio, também pela disposição. Tem várias perguntas aqui que foram chegando, tanto aqui pelo chat quanto mandaram diretamente para mim. Eu fui copiando aqui na medida que ia recebendo, né? O João Marcos, aí de Manaus, pergunta: como podemos monitorar esses acordos e qual seria o fórum e a estratégia adequada para isso? Não, a pergunta não era do João Marcos, essa pergunta é do Felisberto. João Marcos faz uma pergunta também que se complementa a essa. Existe uma discussão de desenvolvimento sustentável na agenda do Brasil, ponderada na expectativa dos ecossistemas que temos? Uhum. Pode responder essas duas, por favor. Ok, Se alguém quiser escrever nesse meio tempo, você pode escrever. perfeito. Deixa eu só parar aqui. Puf. Ok. Ah, monitoramento da agenda de ação de Addis Abeba. Na verdade, vou retroceder um pouco. Essas agendas, elas são agendas que são construídas num cenário internacional, mas elas são utilizadas como um roteiro de monitoramento nacional. Então, por exemplo, a Agenda de Ação de Addis Abeba tem determinadas diretrizes para o país financiar o Banco de Desenvolvimento, nesse caso do Brasil, o BNDES e todos os bancos regionais de desenvolvimento. Então, a maneira de monitorar a Agenda de Ação de Addis Abeba é colher a informação sobre o que o Brasil está fazendo em termos de
nesse caso, desse exemplo do Banco de Desenvolvimento, em termos de fazer a transição do BNDES para a economia sustentável. Por exemplo, uma maneira é, na carteira de investimento do BNDES, quanto está sendo investido para o desenvolvimento sustentável, para a economia renovável, e quanto ainda continua sendo investido para a economia linear e marrom. Uma comparação como essa ao longo dos anos, você faz o processo de monitoramento de como o BNDES está se alinhando ou não com o desenvolvimento sustentável. Isto é um exemplo. O outro exemplo em relação à Agenda de Ação de Addis Abeba é, dentro do ponto de vista internacional, é o que está acontecendo com as instituições financeiras internacionais, Banco Mundial, FMI. Uma das propostas da Agenda de Ação de Addis Abeba é modificar a cota dessas instituições financeiras internacionais e fazer uma reforma nessas instituições para que, principalmente, os países do Sul Global, né, chamados países do Sul Global, ou seja, os países em desenvolvimento, tenham uma maior participação nessas instituições, que são extremamente controladas pelos países ricos, principalmente os Estados Unidos e a Europa. O que está sendo feito em torno disso? O pedido da reforma das instituições financeiras internacionais está sendo feito há 3 anos já, pelo secretário-geral, por várias autoridades internacionais. Mas as instituições estão relutando, ou quando apresentam um plano de reforma, o plano de reforma é muito tímido. Então, esta é uma outra maneira de fazer o processo de monitoramento. Uma outra forma, o que está sendo feito em termos de investimento em ciência e tecnologia? Quem investe em ciência e tecnologia? O setor privado investe em ciência e tecnologia? Quanto recurso o setor privado investiu no Brasil em ciência e tecnologia, por exemplo, nos últimos 4 anos? Fazer uma comparação disso com a quantidade de recursos que o Brasil investiu em ciência e tecnologia com recursos vindos do Tesouro Nacional, ou seja, recursos públicos. Então, a maneira de monitorar a agenda de ação de Addis Abeba é através de pegar as diretivas da agenda de ação e comparar com o que está sendo feito ao longo dos anos. Essa é uma forma. Em relação a Busan, é um pouco mais simples, que é da quantidade de recursos que chega no Brasil através da cooperação internacional. Então, digamos, o Brasil recebe recursos da União Europeia. Esses recursos da União Europeia, para onde vai esses recursos da União Europeia? Esse projeto aqui, por exemplo, ele recebe recursos da União Europeia. Esse é um edital de um edital, né? Uma organização guarda-chuva faz um edital maior da União Europeia e depois financia outros editais menores de outras organizações. Então, a União Europeia financia a sociedade civil organizada no Brasil. Mas não só. A União Europeia também financia projetos oriundos de instituições públicas. Então, como monitorar a quantidade de recursos que a União Europeia está investindo no Brasil? E uma outra questão é, a União Europeia influencia as decisões das organizações e das instituições que estão recebendo recursos, ou essas instituições e organizações têm autonomia de decisão nos seus projetos? Como isso se relaciona? Como isso se relaciona também com as atividades de geopolítica da Europa e da União Europeia em relação ao Brasil e em relação à proposta do acordo bilateral de comércio entre a União Europeia e o Mercosul? Então, essas são maneiras de fazer o monitoramento tanto da agenda de Busan quanto da agenda de ação de Addis Abeba, ou seja, percebendo o que está definido, o que está resolvido e concordado, e comparar com a realidade. Essa é a maneira de monitorar. Em relação ao desenvolvimento sustentável que está sendo discutido no Brasil, sim, os ecossistemas, por exemplo, claro, nós tivemos 4 anos de terror, então, dentro do ponto de vista das instituições públicas, algumas instituições estaduais, instituições municipais, continuaram o seu processo de alinhamento em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu sei, por exemplo, que o Paraná tem uma secretaria, apesar de tudo, mas o Paraná tem uma secretaria do meio ambiente e tem um plano de negócio muito interessante de transição para o desenvolvimento sustentável, se utilizando da questão dos recursos hídricos
e dos mananciais, e de manejo também das florestas próximas aos recursos hídricos no Paraná. Então, isto ficou muito mais durante os últimos 4 anos, principalmente, mas não só os 4 anos, os últimos 6 anos, ficou muito mais a cargo de alguns governos locais e de organizações da sociedade civil do que do governo federal. As instituições federais não estavam completamente alinhadas. Agora, finalmente, né, com a volta de um certo nível de normalidade no governo federal, o governo Lula está prestando mais atenção à Agenda 2030 e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e, por incrível que pareça, antes do discurso de Lula na ONU este ano, é que pela primeira vez Lula foi brifado sobre o significado da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável e de como essa agenda é integral e interrelacionada, e de que os planos do seu governo estão diretamente alinhados com a da agenda. Então, ele deveria alinhar essas duas coisas e andar para frente. Essas são as duas primeiras respostas. Obrigado, Cláudia. A Márcia aqui está inscrita, então, para perguntar. Márcia, por favor. Boa tarde. Obrigada primeiro ao Cláudio por estar aqui hoje, nos trazer toda essa explanação aí que a gente sabe como para nós é difícil de conseguir entender, e eu acho que tu conseguiu cumprir bem teu papel, Cláudio, de deixar todo mundo mais aguçado de querer mais e conseguir fazer a gente entender um pouco do que se trata essas agendas. Mas eu queria pensar dois pontos, assim, duas questões, né? Para saber quando tu estava falando do monitoramento e que essa é uma das ações principais que a sociedade civil pode estar desenvolvendo em relação a essas agendas, né, na parte do acompanhamento, eu acabei pensando e me lembrando que para diversas outras situações, em relação a acordos internacionais protagonizados pelas Nações Unidas, acaba que se desenvolvem instrumentos globais que se trabalha a questão dos monitoramentos, né? A gente tem esses marcos de accountability geral e tal. Eu desconheço se existe algo similar para essas duas agendas, se a gente chega a ter algum instrumento de monitoramento que ele seja global, e não os tendo, se tu acha que seria viável a gente pensar enquanto Brasil, talvez dentro do próprio espaço da Agenda 2030, de se construir algo para deixar mais operativo para a sociedade civil, porque claro que a gente é um próprio recorte disso tudo que tu vem falando, da situação econômica que a gente vive no país e de como a sociedade civil vem se constituindo aí no curso dos anos. A gente reconhece que existe uma dificuldade de conseguir que as organizações que estão efetivamente nos territórios, na ponta, elas consigam desenvolver esse sistema. E seria viável caso não tenha um global e que a gente não possa utilizar dele, como isso a gente pensar em construir, de repente, um instrumento de monitoramento, talvez dentro do espaço da Agenda 2030, para que fosse de uma forma operacional, para que toda a sociedade pudesse se envolver nisso e conseguir acompanhar. Porque eu tenho sentido muita dificuldade das pessoas entenderem efetivamente qual é o seu papel e onde elas podem atuar em relação à questão dos ODS. E eu acho que isso tem se mostrado cada vez mais como sendo uma estratégia importante e aonde a gente vai conseguir uma resposta melhor se a gente quiser pensar num futuro, né? Porque do jeito que está, a gente não pensa mais em futuro. O outro ponto que eu queria trazer, e eu acho que tu acabou na parte quase final agora da tua resposta, nas respostas falando um pouco, foi que o Brasil parece que finalmente o governo enxergou o que são os ODS e como isso pode construir macro a questão da política, né? E em setembro, quando a gente estava na reunião das Nações Unidas, o Lula, no discurso dele, apresentou um 18º ODS que o Brasil estaria colocando, que é a questão do combate ao racismo, e que eu acho que a gente tem que conseguir entender melhor essa perspectiva, mas eu acho que o combate ao racismo ele já tinha que estar estruturado dentro de todos os outros, porque tu não vai conseguir pensar um mundo sustentável enquanto tu tiver condutas discriminatórias, racistas, inclusive na questão econômica, né? Isso perpassa por toda uma forma de geração de trabalho, tudo que tu falou na primeira parte da tua fala. Mas, além disso, a gente conseguiu uma reunião, o pessoal do GT da Agenda 2030 que estava lá, com o ministro da Secretaria-Geral, e ele se mostrou muito empenhado na questão
do governo efetivamente agora começar a pensar a Agenda 2030 como um instrumento importante de trabalho governamental. Como é que, aproveitando essa oportunidade que a gente está tendo agora do governo fazer essa leitura efetiva da importância dos ODS, aliado a esses acordos internacionais, porque a gente também tem vivido um momento em que o Brasil tem tentado se colocar dentro de todos os acordos internacionais, mesmo aquele que ele já era signatário quando teve no governo e não cumpriu. Mas como agora a gente pode aproveitar esse momento político do Brasil estar se colocando novamente como articulador no cenário internacional e está trazendo o discurso da importância dos ODS para também conseguir fomentar para que não seja só mais um espaço de discussão a questão da Agenda 2030 e no caso desses dois acordos internacionais que nós trabalhamos hoje, mas que a gente possa reverter isso num crescimento para a sociedade. Seria mais ou menos isso. Ok. A ideia sobre um instrumento de monitoramento para a agenda de ação de Addis Abeba e Busan e agenda, né, de efetividade da cooperação internacional é fantástica. Não há um instrumento de monitoramento global, não há um instrumento unificado. A dificuldade, neste caso, na verdade, não a dificuldade, a oportunidade seria construir metas e indicadores para poder fazer o monitoramento. Quando a gente faz, por exemplo, o relatório Luz, a técnica de utilizar as metas e indicadores que foram definidas durante o trabalho do Grupo de Trabalho Aberto da ONU, né, quando criaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é crucial na metodologia. Que é, tipo assim, a partir dos indicadores, nós podemos interpretar e não tem o que discutir. Não tem. A pessoa não pode olhar para um determinado indicador e dizer, vocês estão falando assim, vocês estão falando assado. Isso foi justamente uma das coisas principais, desde o primeiro relatório Luz. Aqui, ó. Primeiro relatório Luz. Desde o primeiro relatório Luz foi uma das coisas principais dentro do ponto de vista da metodologia, e eu posso dizer isso com toda segurança, porque eu fui o autor da metodologia. Depois de um encontro que nós tivemos em Bogotá, que foi muito esclarecedor nesse sentido de que não precisava se inventar uma nova roda e que os indicadores que estavam lá deveriam ser respeitados e deveriam ser investigados como tal. E se nós conseguíssemos responder esses indicadores, o panorama da situação viria naturalmente. Que é isso que acontece quando você lê o relatório Luz, você sabe da situação do Brasil sem qualquer tipo de expressão de juízo de valor, apenas pelos dados que vão sendo apresentados e na resposta aos indicadores. Então, a sua ideia é fantástica, eu adoro, apoio completamente. Eu acho que já deveríamos começar a escrever um projeto, e esse projeto para conseguir o financiamento para um grupo de pessoas quebrarem a cabeça e criar um grupo de indicadores para a agenda de ação de Addis Abeba e para Busan. Isso seria ideal. Podemos, inclusive, pedir financiamento para os bancos de desenvolvimento, né? Estão Com aí para isso. certeza, isso seria isso, exatamente. Seria uma forma fantástica. Na época, por exemplo, quando a agenda de ação de Addis Abeba estava sendo negociada, foram 6 meses de negociação, que eu acompanhei tudo, né? Depois, quando vai para a conferência em Addis Abeba, a negociação já foi feita durante esses 6 meses. Então, apenas os últimos pontos de contenção foram discutidos lá em Addis Abeba propriamente dito, inclusive sob a liderança do Brasil em vários aspectos, e incluindo o mecanismo de facilitação tecnológica, que é uma coisa bem interessante, que o Paulo Gadelha que faz parte, o brasileiro que faz parte desse mecanismo. Mas aí a questão do processo de negociação é que a agenda ela ficou muito mais centrada do ponto de vista político, propriamente dito, e no direcionamento. Então, por exemplo, eu fico aqui pensando em termos de alguns indicadores que depois que são utilizados no ODS 17, que inclusive é o ODS que eu faço, que é o ODS 17, tem indicadores que chamam a agenda de Addis Abeba e que chamam um pouco a agenda de Busan. Alguns dos poucos indicadores, quantidade de recursos e quantidade, por exemplo, de parcerias público-privadas efetivadas no país.
Só que isso não responde propriamente à questão do monitoramento, porque não é só uma questão quantitativa. Dentro do ponto de vista da economia, nós precisamos prestar bastante atenção no ponto de vista qualitativo. Não é qualquer parceria. Inclusive no Brasil, por exemplo, parcerias público-privadas são coisas bastante indiscriminadas, né, com muito segredo, contratos de muito segredo. Normalmente a gente pensa em parcerias público-privadas no Brasil, em concessão de estradas, concessão da linha do metrô de São Paulo, por exemplo, que está gerando uma grande confusão, porque em vários aspectos essas parcerias são feitas sem grandes critérios, né, com sócios de grandes empresas, que aí volta a primeira parte da minha fala, quando eu falo sobre a questão da concentração de riqueza. Então, você tem grandes conglomerados, e esses grandes conglomerados estão um pouco se lixando para o processo de monitoramento. Então, se ele não for enquadrado de acordo com a lei, né, num processo de segurança, normalmente esses consórcios não estão nem aí para a população e para o serviço prestado. Então, isso é bastante complicado. Dentro do ponto de vista de como monitoraríamos a agenda de ação de Addis Abeba, para além da Agenda 2030, que já inclui alguns indicadores que são coletados a partir da Agenda de Ação de Addis Abeba no ODS 17, certo? Então, a dificuldade seria essa, a construção de metas e indicadores, mas que seria um exercício fantástico também. Inclusive, Márcia, agora você acabou de me dar uma ideia, isso eu vou levar isso para o grupo internacional, porque na próxima conferência, que vai ser em 2025, ainda não está definido o local, mas na próxima conferência isso pode ser algo a ser ventilado, para que os próximos fóruns de financiamento para o desenvolvimento, que é o fórum de segmento da Agenda de Ação de Addis Abeba, né, que vai se transformar na Agenda de Ação de outra coisa, para que os fóruns tenham uma maneira de monitorar através de indicadores um pouco mais quantificáveis. Isso é uma ótima ideia. Em relação ao ODS 18 do racismo, é o seguinte, a questão do preconceito e da afrodescendência, ela não é, do preconceito em relação à afrodescendência, ela não é pertinente em todos os locais do mundo da mesma maneira. Então, foi por isso que não houve uma questão específica sobre o racismo na Agenda 2030 nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho de extremo louvor o lançamento desse ODS 18, principalmente para a América Latina. Na verdade, para o continente americano inteiro, é extremamente importante. E não só isso, para a Europa também, com toda a imigração, etc. E eu acho que, inclusive, aqui pode ser uma grande contribuição do Brasil no sentido de criar as metas e os indicadores para esse ODS e para os outros países também poderem utilizar. E, mais uma vez, aí está a dificuldade. Quais serão as metas e quais serão os indicadores na redução do racismo? Por exemplo, pode-se colocar brutalidade policial como sendo um desses indicadores, quantidade de pessoas negras que são presas, que estão no penitenciário, isso é um indicador, né? Aí as pessoas dizem, mas isso não é uma questão diretamente relacionada ao racismo, isso é porque as pessoas cometem crime, né? Não, isso é relacionado ao racismo, sim. Já está mais do que provado que uma pessoa negra é tratada de uma forma completamente assimétrica pela polícia do que uma pessoa branca. E, né, então, a questão é como construir as metas e os indicadores para esse ODS. E a importância dos ODS, a importância dessas agendas internacionais para o monitoramento interno é o que eu gosto muito de chamar a agenda de ação e essas agendas internacionais de roteiros. São roteiros. A gente pode seguir os roteiros, mas, por exemplo, quando você escreve um roteiro para um filme, o filme nunca vai ser exatamente o que está no roteiro, sempre vai ter variações. Então, esses roteiros terão variações. Nós adaptamos a nossa realidade. Se eu estou numa cidade do interior com 40 mil habitantes, eu vou adaptar aquela realidade. Se essa cidade do interior é na região sul do Brasil, a realidade é uma. Se ela é dentro da Amazônia, a realidade é outra. Se ela é no semiárido nordestino, a realidade é outra. Se ela é no centro do planeta soja, do Mato Grosso, a realidade vai ser completamente diferente. No entanto, esses roteiros podem ser adaptados para as realidades locais. E as organizações da sociedade civil podem se aproveitar do texto, da narrativa, da cognição que esses textos contêm para construir as suas narrativas políticas e as suas estratégias políticas. Isso também é uma outra forma de
de utilização. Obrigado. Em relação à questão do racismo, o boletim da saúde da população negra divulgado ontem traz muitos elementos que podem ajudar nessa construção, né? Com certeza. 70% das gestantes diagnosticadas com HIV no Brasil são negras, por exemplo. Esse e outros dados alarmantes acho que podem ajudar na construção. A gente tem inscrito, então, o João Marcos aqui, de Manaus. Já vamos encaminhando para o nosso teto. Então, João Marcos, pode falar, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro dizer gratidão por estar aqui nesse espaço, né? O desenvolvimento sustentável é uma pauta que eu gosto muito. Cláudio, parabéns pela explanação. E aí eu queria só fazer duas ponderações. Acho que a primeira dela é sobre estar na Amazônia é um processo muito desafiador, né? Tem uma autora chamada Chagas, do Serviço Social, que ela diz assim, né, que todas as nossas políticas públicas desenvolvidas na Amazônia, ela é pensada para a exploração da Amazônia, da matéria-prima da Amazônia, para exportação, né? E é algo extremamente desafiador a gente pensar de forma como a gente vai ser progressista dentro desse contexto, dentro desse bioma, se a nossa política ela é o entrave da exploração, a nossa política pensada, né? E aí, Cláudio, traz essa perspectiva da discussão da participação da sociedade civil, e eu trago uma realidade que a gente viveu agora durante esses 4 anos com o antigo governo, que o Amazonas, e principalmente a cidade de Manaus, ela é uma das cidades mais, se apresentou aí mais conservadora e bolsonarista do Brasil, né? Então é que aqui foi o ponto-chave alto dele. E durante o governo anterior, ele criminalizou muito as OSCs, né? Criminalizou muito as OSCs, principalmente discutia o meio ambiente. E então é que ativistas ambientais aqui na Amazônia foram os que mais sofreram violação de direitos humanos. E aí, dentro dessa perspectiva, quais estratégias que a gente teria, né, para além dessa forma de criar indicadores, é trabalhar essa multiplicação, né? Eu acho que houve um outro questionamento aqui, de que maneira a gente leva para os nossos pares, né, pensando e refletindo essa perspectiva do controle social e a participação no movimento social, né? Porque ó, nós, recentemente, a gente vive, não sei se vocês tiveram ciência, mas a gente viveu por quase 3 semanas, a cidade de Manaus, uma nuvem de fumaça. E, inclusive, nós chegamos a segunda cidade do mundo com a pior qualidade do ar, né, por conta da queimada. E aí, tecnicamente, a gente está vivendo num governo progressista. E isso aconteceu dentro de um governo progressista. Então, pensando nisso, a gente não tem também uma estratégia isso dentro da Amazônia, talvez isso não se estenda dentro dos outros ecossistemas, a gente não tem, de fato, uma política estratégica que está preparada para o radical. Por exemplo, assim, se um dia a estiagem, que a gente está vendo a estiagem agora, né, o período da seca, mas se o dia chegar, de fato, a um momento que não haver água, de que maneira as cidades urbanas vão ter acesso à água? A política está pensando para isso em outras tecnologias, e as tecnologias que chegam na Amazônia, elas são de exploração, elas não são de inovação, né? Ainda tem esse aspecto. Então, por exemplo, assim, pense na Zona Franca de Manaus, um dos maiores polos industriais do Brasil, né? A Zona Franca, ela, tecnicamente, ela é o que segura a sustentabilidade na Amazônia, porque existe um método econômico, né, que pensa também na Amazônia para as pessoas não explorarem a Amazônia, mas a gente não pensa de uma forma sustentável de como sobreviver economicamente da Amazônia. Então, dentro dessa discussão, por isso que eu perguntei, né? Existe uma discussão para além dessa sociedade civil centralizada e Banco de Desenvolvimento, é plural essa participação, como é que eu posso ter acesso? Aí deixa o questionamento. Obrigado. Obrigado, João Marcos. Cláudio, por favor. João, ah, como é que eu começo aqui? Vou começar, na verdade, pelo início do que você colocou, da exploração da Amazônia. A Amazônia
uma metonímia, digamos assim, né? É um exemplo da situação do ser humano no seu mais alto grau de ignorância. E não só o ser humano individual, como as instituições comandadas por seres humanos no seu mais alto grau de ignorância, no seu mais alto grau de irracionalidade. Existe uma corrente na economia que foi criada a partir dos anos 70 chamada economia do comportamento. A economia do comportamento, que foi inaugurada por dois psicólogos israelenses, inclusive, Daniel Kahneman e Amos Tversky, mostrou que, ao contrário do que se acreditou durante tantos anos, mais de 100 anos na economia, as pessoas não tomam decisões racionais, certo? Porque para otimizar o retorno sobre suas determinadas decisões, essas decisões são tomadas a partir de determinadas vontades, a partir de determinadas situações de poder, a partir de golpe, a partir de má fé, a partir de vou jogar na parede para ver se cola, certo? Então, as decisões, elas não são tomadas a partir de motivações racionais, estudiosas, científicas, tecnológicas. Nós nos enganamos quando achamos que as decisões políticas são baseadas em qualquer coisa que não seja o próprio ego do filho da puta, digamos assim. Que é o que acontece, principalmente no país, no Brasil. Então, a questão da Amazônia, quando eu estive na Amazônia pela primeira vez, em 1996, eu chorei e eu disse, na época, para minha esposa, eu falei, a Amazônia não tem solução para a Amazônia porque as únicas pessoas que sabem cuidar da floresta estão sendo dizimadas, que são as populações indígenas. Então, você dizimar as populações indígenas, você está dizimando o conhecimento das pessoas que podem viver, sobreviver e crescer e desenvolver a Amazônia enquanto Amazônia, certo? O ser de fora da Amazônia, o ser não indígena, é ignorante sobre a floresta e vai destruir, está destruindo e vai continuar destruindo, se não for contido, porque as soluções que ele imagina são soluções baseadas no que um economista indiano chamado Mukherjee chama de a economia da concessão. O que é a economia da concessão? É nós acharmos que o que está na natureza deve ser tomado, e deve ser manipulado, e deve ser feito o que nós gostaríamos de fazer. E que nós não temos nenhum freio em relação a isso, porque nós, seres humanos, durante centenas e milhares de anos, nos consideramos seres racionais e, como tal, seres superiores aos outros seres existentes no planeta. Então, esse nível de indulgência e de egomania da humanidade, em termos gerais, que se reproduz nas instituições, criou as condições de possibilidade para a destruição, a devastação, a opressão, a apropriação e a expropriação, que foi aquilo que eu coloquei no início. Certo, então como consertar esse problema da Amazônia? Primeira coisa, o fato de que o governo progressista, há um governo progressista na União, né, em Brasília, no governo federal, isso não elimina a podridão do neofascismo local que se espalhou no Brasil, que já existia, claro, né, não é novo, mas que ganhou força nos últimos 6 anos. E as autoridades locais são autoridades corruptas e corrompidas, em vários aspectos. Claro que tem aquelas pessoas que não são. Mas na minha cidade, Vitória da Conquista, no interior da Bahia, cidadezinha em També, Recife, tem pessoas na Câmara Municipal, tem Assembleia Legislativa, tem Congresso Nacional, de pessoas extremamente corruptas e facilmente corrompíveis. E a questão da Amazônia e da Zona Franca de Manaus entra nesse esquema. A Zona Franca de Manaus não é salvação para a Amazonas, nem nunca foi. Para a Amazônia, nem nunca foi. Muito pelo contrário. Porque a Zona Franca de Manaus se apropria de um pensamento que é o pensamento linear de apenas um tipo de desenvolvimento, que é, vamos desenvolver a indústria na Amazônia, certo?
Uma das indústrias que é desenvolvida na Amazônia, na Zona Franca de Manaus, é a indústria de refrigerantes. A indústria de refrigerantes é responsável por 12 tipos de cânceres, neoplasias, certo? A indústria de refrigerantes recebe em torno de 3,2 bilhões de reais por ano de incentivos fiscais para operar na Zona Franca de Manaus. A indústria de refrigerantes é composta por três grandes empresas mundiais, globais, que dominam tudo. Existe um detalhe na legislação da Zona Franca de Manaus que diz que se você não importa um determinado insumo, você tem que produzir aquele insumo na própria Zona Franca de Manaus. Pois bem, para se produzir o refrigerante na Zona Franca de Manaus, né, o xarope do refrigerante, porque o refrigerante depois ele é invasado nas outras empresas ao longo do país, né? As empresas que colocam a água, colocam o gás e botam na garrafa. Mas o xarope que é produzido na Zona Franca de Manaus é feito com açúcar, de cana-de-açúcar, que é produzido também na Zona Franca de Manaus. O que significa? Cortou-se floresta para plantar cana-de-açúcar. Mesmo a cana-de-açúcar produzida na Amazônia ser de 5 a 7 vezes menos produtiva do que a cana-de-açúcar que é plantada no Nordeste. Mas você não pode importar cana-de-açúcar do Nordeste para a Zona Franca de Manaus, e aí você devasta a floresta para plantar cana-de-açúcar lá. A mesma coisa a questão do Guaraná, a mesma coisa a questão do açaí. A questão é o seguinte, a questão é a mentalidade, como diz a subsecretária-geral das Nações Unidas, agora na Conferência Internacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que terminou no mês passado em Nova York. Ela disse, o que nós precisamos mudar é a mentalidade. Não adianta você tentar desenvolver indústria, montar motocicleta na Amazônia, porque você vai montar motocicleta na Amazônia e dar um monte de incentivo fiscal para a Honda e para a Yamaha. A Honda e a Yamaha precisam de dinheiro? Então, esse é o tipo de mentalidade que, assim, governo só atrai negócio se o negócio não pagar imposto? Principalmente os grandes negócios? Ou seja, os grandes negócios são tão pobrezinhos que nem sequer podem pagar imposto. Que detalhe! Os impostos não são pagos pelas empresas, os impostos são pagos pelos consumidores finais. As empresas apenas repassam os impostos. Quando você faz com que uma empresa não pague imposto, o que aquela empresa está fazendo? Ela está retendo o imposto que foi pago pelo consumidor final e colocando em seu caixa. Então, os governos, para atrair negócios, precisam tirar impostos, dar incentivos, reduzir direitos de trabalhadores e trabalhadoras, para que as empresas possam lá se instalar. É assim que funciona a economia? É assim que funciona, baseado nessa economia monopolizada, oligopolizada. Poucos jogadores, grandes corporações que dominam as forças políticas, porque essas grandes corporações e as grandes empresas. E não precisam ser grandes corporações internacionais, não. Você tem o rei do gado, você tem o rei da soja, você tem o rei do milho, você tem toda essa cambada de reis locais no Brasil, certo? Que não dão a mínima para a população e que financiam as campanhas daquelas pessoas que não têm o mínimo de escrúpulo para estar nos locais de poder e reproduzir as políticas que só vão devastando, oprimindo e se apropriando das riquezas do país e das pessoas. Então, este é o grande nó da situação aí, João. O paradigma é: você pode desenvolver a Amazônia sendo amazônico, sendo voltado para o desenvolvimento da Amazônia e para a manutenção do aspecto natural da Amazônia. Você pode desenvolver várias coisas dentro da Amazônia sem destruir a Amazônia. Mas a humanidade não está preparada para isso, infelizmente. Então, eu não sei se vocês conhecem a história do crescente fértil, mas eu vou contar. Quem conhece, escuta outra vez. O crescente fértil era uma região, certo? Todo mundo sabe que a civilização mundial nasceu entre o Tigre e o Eufrates, esses dois rios lá no Oriente Médio, né? Então, existia a Babilônia, certo? O Tigres e o Eufrates, dois grandes rios, e tem várias bacias hidrográficas ali no Oriente Médio. O crescente fértil era o seguinte, ó, o Oriente Médio, ele ia do Golfo, certo? Do Golfo Pérsico, ali em Kuwait, onde tem o Kuwait, e o Iraque, o Irã. Ele fazia um círculo que ia do Golfo Pérsico até
Alexandria, e a entrada no Nilo e descia toda a extensão do Nilo. Tudo isso era floresta, não era deserto. O Egito, o Nilo, toda a extensão do Nilo, subia, 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 ia para Alexandria, passava, fazia a curva, entrava ali, pela Palestina, depois o Jordão, tudo indo em direção ao Golfo Pérsico. Isso era chamado crescente fértil, uma floresta tropical. Em menos de 300 anos, os babilônicos destruíram o crescente fértil. E o que nós temos no Oriente Médio é um deserto. Então, se nós olharmos para a história, nós estamos repetindo os erros. E agora de uma forma muito mais acelerada. Não vai precisar 300 anos para destruir a floresta amazônica. Provavelmente será muito mais rápido. A menos que a gente consiga mobilizar e destruir os destruidores, aí é outra história. Ou seja, conseguir financiamento para conter a destruição. Mas numa situação em que o Brasil, por exemplo, é o país que mais mata ativistas ambientais, que mais mata pessoas LGBT, principalmente trans, né? Então, é uma situação complicada. O que nós precisamos, é o que eu coloquei na minha fala o tempo inteiro, nós precisamos criar massa crítica, nos apoiar cada vez mais e unir os nossos movimentos. Se você é ativista de HIV/AIDS, maravilha, você agora está aprendendo mais sobre economia e finanças e o desenvolvimento sustentável. Se você é ativista de educação, maravilha, não, você está aprendendo mais sobre saúde. Se você é ativista da parte de economia, maravilha, não, você está aprendendo mais sobre questões ambientais. E assim vai. Mas a sociedade civil organizada ela é limitada em termos de quantidade propriamente dito e de qualidade de pessoas que têm força para agir e para influenciar políticas. E nós precisamos cada vez mais de união de todos os setores. Obrigado, então, Cláudio, pela sua participação, né? Obrigado a todos aí que votaram, que participaram, né? Peguei ser bem interessante nessa tarde de hoje, conhecer um pouco mais desse assunto tão complexo, que com certeza semeou algumas possibilidades da gente poder dar continuidade a esse trabalho. Agradeço mais uma vez ao Cláudio, né? E agradeço a todos aqui que participaram. Esse é um projeto do Fórum de Redes do Rio Grande do Sul. A Márcia me chamou a atenção que eu errei. Eu falei São Paulo não é financiado pela União Europeia. Então, deixo para o Cláudio para as considerações finais aqui, agradecendo mais uma vez, agradecendo a todos. Eu agradeço muito a oportunidade, é ótimo assim discorrer sobre esse assunto. É um assunto que eu sou apaixonado ao mesmo tempo pelo fato de que, pô, é uma pena, porque é um dos caminhos de solução, certo? Que nós temos para uma situação que é uma situação que nós convivemos todos os dias, não importa de que classe social a pessoa é no Brasil. Os problemas do Brasil, nós convivemos com eles todos os dias, né? O tempo inteiro, desde do ponto de vista de observar uma criança na rua que não deveria estar na rua pedindo dinheiro, né? Desde o ponto de vista de observar pessoas inescrupulosas sendo eleitas para o Senado, né? Federal, coisas assim, são coisas absurdas. Mas dois aspectos muito importantes nós temos que manter. Um é não perder a esperança, no sentido de que sempre há saídas, certo? Nós podemos articular saídas, então depende muito das nossas condições de nos articular, né, para responder a isso. E o outro aspecto é o fato de que novos instrumentos, novas declarações, novas discussões né, estão surgindo e nós estamos cada vez mais nos apropriando desses novos instrumentos. Então, nós precisamos continuar o trabalho, nós precisamos melhorar, inclusive, o nosso trabalho, né, dentro desse processo, e nós precisamos criar pontes entre os diferentes setores, entre as diferentes pessoas, mas para conseguimos nos unir, porque a pressão é muito forte vinda do outro lado. E o neofascismo mostrou suas caras e nós ficamos assustados. Eu me lembro que quando tudo isso começou 5 anos atrás,
uma das coisas que eu propus no grupo de trabalho da Agenda 2030 era a constituição de uma sala de guerra, que eu falei, está vindo guerra por aí. Na época, as pessoas falaram, não, nós somos todos da paz, mas estamos cada vez prestando atenção de que a paz, ela não existe no estado de guerra. Então, mesmo que sejamos de paz, nós precisamos lutar. Então, nós precisamos colocar muito seriamente a possibilidade de criar estratégias e estratégias que consigam reverter esse nível de animosidade, esse nível de polarização e esse nível de raiva e de destruição que tomou conta do Brasil. E a Agenda 2030, a de Addis Abeba e de Busan, são caminhos, são roteiros em que a gente pode se segurar um pouco, para não se sentir totalmente perdido. É isso. Obrigado, Clauditão. Obrigado a todos, né, pela participação. Vocês que participaram 2 dias, que participaram só hoje. Obrigado e sigam as nossas redes sociais do Monitora, né? @Monitora Oficial, onde estaremos divulgando outros eventos. Boa tarde a todos. Obrigado. Tchau.